oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou como nós deveríamos orar. E parece que nós não somos bons aprendizes, né? Porque Tiago vai falar lá e diz que a gente não sabe orar porque nós oramos e pedimos para os nossos deleitos próprios, ou seja, nós oramos com uma intenção um tanto egoísta. Mas na oração do Pai Nosso, nós temos algo que é interessante e quando Jesus Cristo nos ensinou, algumas coisas do Pai Nosso, daquela oração que Jesus Cristo passou como modelo, não que a gente deve orar o Pai Nosso naturalmente, é um modelo de oração. Jesus Cristo está nos ensinando o que é cada ponto daquele. Jesus Cristo ao longo do seu ministério vai explicar o que significa cada item daquele. E eu queria tratar com os queridos amigos hoje o que é o pão nosso de cada dia. Lá em Deuteronômio 8:3 está escrito: o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Então veja só, aquela ideia que você tem que o pão é a comida diária sua, talvez seja uma meia-verdade. O pão, quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, lá em Mateus 6:11, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está falando de muitas coisas, não apenas só do pão. Na verdade, a Bíblia tem e apresenta 4 coisas. Pode ser que tenha mais, mas eu queria destacar 4 coisas que Jesus Cristo nos ensinou do que simboliza o pão. Você sabia que o pão representa as necessidades da sua vida? Então, quando você ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você não vai sentar no sofá e esperar que caia um saco de pão do céu ou um saco de dinheiro para que você possa comprar o pão. Definitivamente isso não vai rolar. Deus não trabalha desse jeito. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que trabalhar para que isso aconteça na sua vida. Veja só, Deus diz: eu forneço, você recolhe. Gente, essa é a economia de Deus. Até mesmo os israelitas tiveram que sair para pegar o maná que caía do céu. O trabalho faz parte do propósito de Deus para a sua vida. O trabalho constrói o seu caráter. Provérbios 14:23 diz o seguinte: o trabalho árduo sempre recompensa. A mera conversa não coloca pão na mesa. Então, meus queridos, o pão representa aqui todas as nossas necessidades, inclusive as físicas e as espirituais. O pão também representa a palavra de Deus. A Bíblia diz: as pessoas não vivem só de pão, antes vive de cada palavra que sai da boca do Senhor. Meus queridos, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Quando os filhos de Israel estavam a caminho da terra prometida, Deus jogou maná dos céus para que eles comessem. Mas não só para que eles comessem, mas para que eles soubessem que eles dependem de Deus. Deus estava ali mostrando que eles dependiam de Deus em tudo, inclusive para viver a sua vida física saudável, mas também eles dependiam de Deus, da palavra de Deus, para se alimentar das verdades e da vontade que Deus tinha revelado para cada um daquelas pessoas. Não precisamos apenas da nutrição física, também precisamos da nutrição espiritual. Meus queridos, quando criança, adolescente, minha mãe sempre orava a Deus, agradecendo pela comida, né? Quando a gente ia para a mesa, ela agradecia pela comida, e ao longo da minha vida toda e até hoje, quando mãe está orando, ela sempre ora, agradece pela comida e agradece pela palavra de Deus, que é alimento para as nossas almas. Então, meus queridos, a palavra de Deus é um alimento tanto para a parte física como para a parte espiritual. O pão também representa a família e a comunhão de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:16 que o pão que nós partimos é uma participação no corpo de Cristo.
Ou não sabeis que tu fazes parte do corpo de Cristo? Então o pão aqui representa a família de Deus. O pão é uma metáfora para a família de Deus. Você precisa do povo de Deus na sua vida. Que você tenha família, quer queira você não tenha. Deus deseja que você faça parte da sua família. E a família de Deus inclui tanto a sua família aqui terrena, como também a sua família de sangue e a família que é a igreja. Porque essa família é a família que vai durar para sempre. Deus criou a igreja para ser um lugar de comunhão. Deus criou a igreja para ser a sua família, e essa família é a família que vai durar para sempre. A nossa família de sangue, ela fica restrita aqui à terra, mas a família a igreja, ela tem a eternidade, ela é tanto aqui como também na glória dos céus. E por fim, não menos importante, eu diria para vocês, o pão representa a salvação. No ato da comunhão, Jesus escolheu o pão para representar o sacrifício do seu corpo. Então, cada vez que você bebe o vinho ou come o pão, você está lembrando do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para que você pudesse ir para os céus. Qualquer que seja a sua necessidade hoje, seja ela física, seja ela emocional, relacional ou espiritual, dependa de Deus para suprir todas as suas necessidades que você tem. Simplesmente, meus queridos, ore assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então confie em Deus, que Deus é quem cuida de você. Deus é que vai suprir todas as suas necessidades. Então nós vimos que o pão representa as necessidades da nossa vida, o pão representa a palavra de Deus, o pão representa a família de Deus e o pão representa a salvação. Que Deus te abençoe e que você possa guardar nos seus corações a mensagem que aqui foi trazida da palavra do Senhor. Fiquem na paz e que Deus abençoe todos vocês. Um abraço.